Na manhã de domingo, 17 de novembro, as forças russas realizaram um ataque massivo utilizando armas de precisão lançadas do ar e do mar, assim como drones kamikaze contra instalações da infraestrutura energética que alimenta a indústria de defesa ucraniana. O forte ataque teria sido um dos maiores contra a infraestrutura energética do país. Enquanto isso, Biden teria permitido o uso de armas de longo alcance contra alvos nas profundezas do território russo por parte da Ucrânia. Estas são algumas das notícias que vocês vão ver em detalhes neste vídeo. Fique até o final, observe com cautela os detalhes, porque aqui eu falo e mostro. Uma onda de inúmeros mísseis foi vista cruzando o céu da Ucrânia por volta das 8 da manhã, no horário de Kiev, no domingo 17 de novembro. Os alvos deles tinham uma coisa em comum: instalações do sistema de abastecimento energético da Ucrânia. O ataque massivo se deu com o objetivo de atrapalhar ao máximo tanto os trabalhos de produção quanto o conserto de material bélico dentro da Ucrânia. Sabe-se que o país em conflito possui uma determinada produção de material bélico em seu território, mas com o fornecimento de energia para as instalações fabris sob ameaça constante, não se sabe ao certo o que e o quanto a Ucrânia consegue produzir para atender às necessidades de suas forças militares. Entre os alvos da infraestrutura crítica da Ucrânia estariam pelo menos 7 instalações. Só na região ucraniana de Vinnytsia, pelo menos 3 instalações de energia foram seriamente afetadas. A subestação de 750 kW de Vinnytsia foi atingida por pelo menos 4 mísseis de cruzeiro. Como resultado, a subestação ficou totalmente inoperacional, o que causou transtornos no fornecimento de eletricidade na região. A termoelétrica de Ladygin teve um de seus blocos geradores seriamente afetado. Espera-se que a unidade levará no mínimo 2 semanas para voltar a ser funcional. Já a subestação de 330 kW de Bar foi atingida por pelo menos 2 mísseis que acabaram afetando os sistemas de distribuição de energia. Na região de Volyn, a subestação de 330 kW de Kovel sofreu um forte incêndio que causou falta de energia em determinadas áreas da porção ocidental do território da Ucrânia. Na região de Rovna, a subestação de 330 kW de Rovna teve sua capacidade operacional reduzida, o que diminuiu o fornecimento da eletricidade para a parte do noroeste da Ucrânia. Espera-se que a instalação volte ao funcionamento normal em alguns dias. Na região de Ivano-Frankovsk, a termoelétrica de Burstin teria sido atingida por 2 mísseis hipersônicos do modelo Kinjal, causando sérios problemas no bloco gerador de energia número 8, o que resultou em redução do fornecimento de eletricidade na região. Já na região de Lvov, a termoelétrica de Dobratvor teve sistemas de resfriamento afetados. Contudo, ela continua em funcionamento, mas com menor geração de energia. O resultado dos ataques também é sentido em outras regiões do país, inclusive na capital Kiev. Isso porque as normas de distribuição de energia elétrica devem mudar pelo país como medida de emergência, segundo afirmou Mikhail Shamanov, porta-voz da administração militar de Kiev. Ми розуміємо, і ви маєте зрозуміти, що так чи інакше Київ є частиною великої інфраструктури, і має на увазі енергетичну інфраструктуру. Також не виключено, що також в майбутньому будуть застосовані або стабілізаційні, тобто зараз екстрені діють, також можуть бути застосовані або стабілізаційні відключення, але знову ж таки все це залежить від аналізу, що саме зараз з нашою енергосистемою. Тобто оперативно енергетики почали усувати наслідки, але можуть сказати, що як ми будемо жити далі, лише після аналізу всієї ситуації. Comentando a situação, Zelensky afirmou que caças F-16 recebidos por parceiros ocidentais da Ucrânia foram acionados para abater mísseis e drones da Rússia durante o ataque massivo. Nas redes sociais, um vídeo surgiu supostamente mostrando um F-16 seguindo atrás de um míssil russo, mas não se sabe se o caça conseguiu o abater. Um outro vídeo interessante foi de mulheres ucranianas operando sistemas antiaéreos portáteis
para abater o que seria um projétil aéreo russo. Попала! Попала, Наташа, попала! 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 Vocês podem ter percebido a reação da mulher após atirar. Ela fica de joelhos, torcendo para atingir o alvo. Só que nas imagens não fica claro onde está o alvo, o que supõe que ele deve estar bem longe de onde estão as mulheres. O tempo entre o disparo e a explosão é muito curto, o que gera a suspeita de que, na verdade, o míssil antiaéreo acertou em outro objeto, provavelmente no solo, e não um míssil ou drone. Note também que no vídeo, além de não aparecer o tal do alvo russo, também não se ouve nenhum tipo de barulho típico dos mísseis russos e também de seus drones. Ou seja, as suspeitas são de que as mulheres, visivelmente sem nenhuma experiência militar e de uso de sistemas antiaéreos, acharam que a rápida explosão do projétil lançado seria este acertando no alvo aéreo. Só que as suspeitas é de que ele acertou em outra coisa. Algumas pessoas ficaram surpresas por serem mulheres operando tais sistemas antiaéreos. Vocês devem se lembrar que alguns vídeos atrás eu passei para vocês uma denúncia feita pela deputada ucraniana Mariana Bezugla, que disse que vários homens das unidades de defesa antiaérea nas cidades ucranianas estão, na verdade, sendo transferidos para o fronte para até mesmo lutar em unidades de assalto. A presença de mulheres operando os sistemas antiaéreos já era de se imaginar devido à falta de homens em tais unidades. Mas enquanto a Rússia atacava a infraestrutura crítica da Ucrânia, surgiu a notícia de que Joe Biden autorizou a Ucrânia a utilizar armas de longo alcance, em particular os ATACMS, para atacar alvos no fundo do território russo. O próprio presidente Biden ainda não tinha publicamente falado sobre o assunto e evitou o tema mesmo depois da notícia. Contudo, a autorização teria sido comunicada por funcionários do governo Biden à imprensa norte-americana, segundo o jornal The New York Times. A decisão de autorizar Kiev foi tomada depois de o assunto dividir o círculo de Biden, sendo que alguns funcionários próximos do presidente temem que a medida seja uma nova escalada que levará ao embate direto entre a Rússia e a OTAN. Só que o que veio depois causou certa estranheza. Em primeiro lugar, Zelensky comentou a notícia da autorização e não fez isso com euforia. Veja com detalhe seu discurso e depois eu lhes conto algumas considerações. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Em outras palavras, Zelensky não confirmou a notícia da permissão dada por Biden. Além disso, quando ele disse que os ataques explosivos não são feitos com palavras, ele, na verdade, sugeriu que a Ucrânia precisa de mais mísseis de longo alcance. Ou seja, Zelensky usou um pouco de ironia no seu comentário. Ele praticamente disse que a permissão de atacar alvos profundos no território russo não garante a realização de tais ataques, já que não há uma quantidade suficiente de mísseis nas mãos dos ucranianos. O caso sugere que ou Biden ainda terá de enviar mais mísseis de longo alcance para a Ucrânia, ou Zelensky esteja blefando para aumentar o fator surpresa para novos ataques dentro da Rússia, o que não é descartado. Mas a falta de armamentos por parte da Ucrânia também não é algo desconsiderado. Isso porque Biden estaria agora enfrentando inúmeras dificuldades de caráter burocrático e logístico para transferir mais armas para a Ucrânia. Além disso, não se descarta que o democrata tenha autorizado tais ataques somente no final de seu mandato para não pegar mal e dizer no futuro que fez de tudo para ajudar a Ucrânia a vencer a Rússia. Uma outra coisa estranha nisso é que a imprensa europeia noticiou que Londres e Paris permitiram aos ucranianos realizar ataques contra alvos profundos dentro do território da Rússia, só que
horas depois, alguns destes jornais mudaram o texto original da notícia e não confirmaram que Londres e Paris deram tal passo. O tema ainda parece obscuro e pouco explicado, exigindo mais tempo para vermos se de fato Biden autorizou Zelensky a realizar tais ataques e se os militares ucranianos já possuem ou terão ainda em quantidade suficiente tais meios de ataque. Mas a verdade é que ataques contra alvos profundos dentro do território russo já ocorrem há tempos, principalmente com o uso de drones, e até o momento nada disso foi capaz de parar o exército russo na zona do conflito. Da mesma forma, os mísseis Atacams e Storm Shadow de longo alcance utilizados contra as forças russas em Donbass e na zona de combates não demonstraram nenhuma capacidade de, no geral, causar uma derrota operacional às forças russas. Isso porque faz tempo que eles são usados e nada mudou no curso do conflito. De qualquer forma, o assunto é delicado, visto que anteriormente Putin havia alertado sobre o que aconteceria caso ataques com mísseis de longo alcance fossem realizados contra alvos profundos no território da Rússia. Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами, но когда речь идет о использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal!